Hoje é dia 13 de nove de 2016. Estive aqui no Rio de Janeiro, no terceiro seminário Big Data Brasil, uma atividade do CRIE, promovido pelos meus queridos amigos Luciana Sodré e Marcos Cavalcante. E o tema que nós discutimos foi cidadania na era digital. Na mesa estava Sérgio Mardirosian, que é o curador para consumo consciente, a Natália Mazotti, da Escola de Dados, e a mediadora, a querida Larissa Tuller, que é doutoranda do IBICT. Conversamos, fizemos um papo, você vai ouvir a minha intervenção na palestra, que foi a terceira, e depois o bate-papo que nós tivemos com as pessoas. Nesse momento, eu apresento as minhas teorias sobre o século XXI e introduzo, dentro dessa minha teoria, como é que a gente pode pensar essa questão do Big Data. O que, para mim, Big Data, como eu já disse em outro vídeo, não é a solução. Big Data é o problema. Fica ligado aí. Primeiro que eu sou o primeiro palestrante, não sei se teve ontem algum, que vai sortear um livro. Tenho aqui o meu assessor para assuntos de sorteio, que é o Newton. Ele vai distribuir aí um envelope, as pessoas botam um cartão, nome, escrevem alguma coisa, e no final a gente vai fazer o sorteio. Então esse livro aqui, Política, Tecnopolítica 3.0. E trouxe ali dois livros que eu estou vendendo. Um é o Administração 3.0 e o outro é o Curadoria Digital, que vai ter alguma coisa a ver com o que eu vou falar. Está ali, está em saldão, promoção. Estou terminando essa edição e está ali atrás. Bom, então o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. A gente está vivendo um momento muito complicado. Como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para profissionais. E o século XXI, o Brasil não é para amador. E o século XXI também não é para amador. O século XXI é muito complexo. Muito difícil de compreender esse século XXI, porque a gente vem de um século de continuidade, um século que uma pessoa dizia e tinha uma segurança de trabalhar no mesmo emprego, e as pessoas tinham certeza que a sua organização ia sobreviver ao longo do tempo. No século atual, as pessoas têm dúvidas se vão continuar trabalhando na mesma profissão e se a empresa que ele criou, se ele trabalha, vai continuar existindo. Então a gente está vivendo um momento em que eu acho que existe hoje uma incerteza em relação ao futuro. Eu brinco dizendo que as organizações perderam o controle do futuro. Essa coisa do controle do futuro e essa discussão sobre, que a gente já teve bastante tempo no CRI, sobre sociedade do conhecimento, Big Data, né, são nomes que aparecem e a gente realmente está vivendo isso na sociedade. Nós aumentamos o tamanho, há uma explosão de conhecimento e há uma explosão de dados. Isso é inegável e tudo. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é saber se isso é causa ou se é consequência. E se é causa e consequência, e se isso é também uma metodologia para você poder fazer o tratamento. Então, essa é a discussão que eu acho que a gente vai fazer, depois eu vou tentar encaixar isso na política. Então, qual é a causa e o que está levando ao século XXI para essas mudanças todas, e eu tenho estudado isso num conceito da macrohistória dentro de um campo de estudo que se chama antropologia cognitiva, que é o estudo das rupturas de mídia na história. Desde a época, a primeira que nós temos notícia é há 70 mil anos, com o surgimento da fala, depois aí há uns 5, 6 mil anos com o surgimento da escrita manuscrita, depois da escrita impressa em 1450, mais ou menos uns 500 e poucos anos, depois das mídias de massa e agora com a chegada da internet. Então, queria dizer para vocês o seguinte, se a gente olhar para essa macro-história e se olhar para esses movimentos, muita gente diz assim, a história não se repete. Fatos não se repetem, fenômenos se repetem. Se fenômenos não se repetissem, a gente não teria inflação, recessão, revoluções, reformas, etc, etc. São fenômenos que se repetem. Todo o campo de estudo escolhe fenômenos que se repetem para poder analisar. Então, o grande déficit que existe hoje, na minha opinião, sobre a análise do século XXI, falta um campo de estudo mais sofisticado. Todos os campos de estudo que têm trabalhado hoje,
não conseguem entender o que está acontecendo. E aí a gente vai, e aí eu fui abraçar a Escola Canadense de Comunicação, que pega o estudo das rupturas de mídia, que é o que a gente está vivendo hoje. O epicentro da mudança são mudanças nas estruturas, nas tecnologias de mídia. Então a gente tem que ver o seguinte, qual é o fenômeno? Mudanças de mídia, o que aconteceu no passado e o que provavelmente vai acontecer no presente e no futuro. Muito bem, não é a primeira vez que a gente tem uma explosão de conhecimento, aconteceu isso no passado e aconteceu isso em termos de dados também no passado várias vezes. Qual é o motivo principal? Existe um termo que eu trabalho nesse livro Administração 3.0, que é o ser humano, ele é uma espécie que vive uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. É a única espécie do planeta que vive em sociedade que não tem limite de tamanho demográfico. Todas as outras espécies não podem crescer demograficamente porque o modelo de administração da espécie não permite o crescimento demográfico. Nesses casos, ou a espécie se divide, ou ela mata os mais velhos, os mais fracos ou os menores. A espécie não tem capacidade de criar um modelo de administração diferente, porque o modelo de administração das outras espécies é um modelo genético. O nosso modelo não é genético, ele é técnico-cultural. Então, a nossa espécie, o que ela faz? Ela vai crescendo em tamanho, e no momento que ela vai crescendo em tamanho, ela vai tendo a necessidade, ela é escrava da inovação, e em alguns momentos ela tem rupturas no modelo de administração da sociedade. Então, quando a gente vai, por exemplo, tem um livro que eu sugiro vocês darem uma olhada, que é o Sapiens, eu tenho várias críticas ao livro, fiz várias críticas na internet, inclusive fiz uma leitura comentada sobre esse livro, mas o livro é interessante que ele fala dessa primeira revolução cognitiva quando a gente começou a falar. Então, quando a gente começa a falar, a gente deixa a estrutura nômade e a gente passa, então, para as estruturas de aldeia e a gente começa a criar agricultura. Se não tivesse a fala, não teria agricultura, não teria a possibilidade da gente deixar de ser nômade e não teria todo o processo de sofisticação da sociedade que a gente veio antes. Então, o que acontece? Quando a gente tem aumentos demográficos, e a gente está vivendo aumentos demográficos como a gente está vivendo agora, a gente nunca viveu, para vocês terem uma noção, depois das revoluções liberais de 1800, nós tivemos um pico demográfico na sociedade de 1 para 7 bilhões. 1 para 7 bilhões significa 3 bilhões de pratos de comida em 1800 todos os dias, e 7 bilhões significam 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então, esta é a complexidade e essa é a causa de todas as mudanças que a gente está passando. Se você analisar o caso do Brasil, que é um caso muito mais grave, você tem, em 1900, um dado que é 17 milhões de pessoas moravam no Brasil em 1900. Hoje nós somos 205. Então, o Brasil, mais ou menos, cresceu 11 vezes o tamanho da população. Aumento, no caso do Brasil, você tem, se a gente arredondar para 20, você tem, em 1900, 60 milhões de pratos de comida, e hoje nós temos quase 600 milhões ou 600 e poucos milhões de pratos de comida todos os dias. A medida de complexidade de prato de comida, ela se multiplica em várias outras coisas. Comida, transporte, saneamento, danoninho, sapato, calça, camisa, bola, tudo que vocês possam imaginar, estão aí dentro dessa complexidade. Qual é a crise do século XXI? Nós temos hoje uma complexidade muito rápida, com uma velocidade muito grande, e um modelo de administração na nossa espécie não está preparado para lidar com essa complexidade. A nossa estrutura foi toda montada para lidar com complexidade muito menor. Então, o que acontece classicamente em fenômenos como esse de revoluções cognitivas? O primeiro processo que acontece é o aumento demográfico que pressiona a sociedade para o surgimento de uma nova linguagem. Então, inicia-se um processo de uma nova linguagem. Foi assim com a chegada da oralidade, foi assim com a chegada da escrita manuscrita, foi assim também na época do alfabeto grego, com as mudanças que aconteceram na Grécia, foi assim na chegada da prensa. A primeira coisa que acontece é a possibilidade de uma nova linguagem, como é a escrita impressa, como foi as mídias de massa e como agora a gente tem o digital. Então a gente introduz uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem que a gente introduz que permitirá a gente fazer a mudança do modelo de administração? A nova linguagem que nós temos, e aí todo mundo já conhece um pouco, é esse modelo dos ícones participativos que o Uber, o Waze estão implantando na sociedade. Então,
Esse modelo permite, no caso do Waze, no caso do Uber, e a gente está falando de uberização, o Uber não é um novo modelo de negócio. O Uber é um novo modelo de administração. Se vocês quiserem, é um novo modelo de controle. É um novo modelo que eu chamo de controle 3.0. O que é o controle 3.0? Você mata o antigo gestor, você mata o antigo gerente, você mata aquele intermediador que processava e recebia os dados e tomava uma decisão. Isso é uma característica interessante da nossa espécie, que é a seguinte: toda vez que a gente aumenta a população, mais dia menos dia, nós vamos, pela ordem, criar uma nova linguagem, criar um novo modelo de armazenamento dessa linguagem, e depois a gente começa um processo de mudança da administração. E o que é mais interessante em relação a essa mudança da administração é que a mudança da administração caminha para o processo de descentralização de poder. A gente combate a complexidade na macrohistória com a descentralização de poder. O que nós fazemos? Nós criamos um modelo que permite que as pessoas tomem decisão no lugar do antigo gestor. Foi assim que a gente fez no final da chegada da prensa, que a gente matou o rei, matou os nobres, que começou a eleger o rei, começou a eleger os nobres e montou a sociedade que a gente tem hoje, terminou com o feudalismo e criou um sistema capitalista em que você poderia descentralizar a produção. Então, a grande novidade do século XXI, e é como a gente está trabalhando com o aumento de conhecimento e o aumento de dados, é a chegada de um novo modelo, uma nova linguagem, um novo modelo de administração. Quando a gente fala em Big Data, digamos que a gente pega esse nome para a gente poder trabalhar esse conceito, quando a gente fala em Big Data, o Waze é o exemplo do Big Data, o Uber é o exemplo do Big Data. E aí vocês vão reparar o seguinte: não se está gerando dados para um administrador central tomar a decisão. Está se gerando dados para cada passageiro tomar a decisão se aquele motorista continua ou não na plataforma. Cada motorista do Waze tem que ter 4.7 para ficar na plataforma. Então, a gente está construindo hoje, nós estamos saindo de um modelo, eu diria que a gente está fechando um ciclo de 70 mil anos, em que a gente, por exemplo, se baseou muito fortemente no modelo dos mamíferos. Existe um líder alfa, esse líder alfa toma a decisão, as coisas todas passam por um líder alfa. Nesse momento que a gente começa a introduzir o Waze, no momento que a gente está falando de internet das coisas, no momento que a gente está falando de tudo integrado, de geladeira integrada, celular integrado, tudo se integrando, nós estamos nos aproximando fortemente do modelo dos insetos. É o modelo dos rastros que foi falado aqui, e o modelo dos rastros é o modelo dos insetos, em que você vai descentralizando a informação e você vai tomando as decisões. Se você pegar um caso clássico em relação a isso, você vai ver que a indústria da música ela não perdeu o negócio para um outro modelo que administrava melhor os dados central. Ela perdeu o negócio delas por uma coisa chamada Napster, que dividiu e descentralizou a possibilidade de troca de música. O Napster tinha uma vantagem. Quando você trabalhava com Napster, você não podia invadir a casa de uma pessoa e dizer que ali estava armazenado todas as músicas. Não era ali que estava armazenado. Era uma descentralização de máquinas. Esse modelo do Napster vai para onde? Ele vai criar o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo que começa a ter, esse ano, as negociações do Bitcoin já superaram o modelo ouro. A gente tem mais procura pelo Bitcoin do que pelo ouro. Então a gente começa a introduzir um novo modelo de moeda descentralizada, um novo modelo de administração centralizada. Quando eu vejo a discussão do Big Data, e a gente faz isso em sala de aula, que eu dou aula no curso do CRI, as pessoas pensam em Big Data, e eu acredito que muita gente aqui pensa também, é o seguinte: eu vou pegar todos os dados, eu vou coletar todos os dados, vou botar na mão de um gestor e esse gestor vai tomar a decisão. Isso, na minha opinião, é trabalhar com a visão do Big Data com a cabeça do século passado. O futuro não é você pegar o dado e alguém tomar a decisão. O futuro é, os dados serão trabalhados por cada pessoa na sua vida particular e as pessoas vão tomar as decisões. E é assim que a gente lida com a complexidade. A gente reduz a complexidade dividindo a tomada de decisão. A gente não podia fazer isso no passado, não tinha tecnologia no passado e pode fazer isso agora. Então, a grande novidade do século XXI, na minha avaliação, é um novo modelo de administração, que eu estou chamando de administração 3.0, que a gente vai trabalhar isso como a gente está falando do Uber. Então, o Uber, na verdade, é
uma espécie assim de modelo primitivo, bastante primitivo na minha opinião, primário, de como a gente vai trabalhar. Como é que a gente está falando isso na política? Agora virou uma febre, todos os partidos novos que estão aí se candidatando. Eu tive participando do programa da rede da Marina na outra eleição, me afastei. Estive aí com o Partido Novo, me afastei. Porque eu percebo o seguinte, as pessoas acreditam, e o discurso que as pessoas estão fazendo, e foi o discurso da Marina na campanha, e foi exatamente por causa disso que eu me afastei, que agora vão ver os ministros honestos, vão ver as pessoas honestas, que agora a gente precisa trabalhar com os honestos. Todos os partidos novos que estão surgindo estão dizendo que agora estão jurando na Bíblia que não vão repetir os erros do século passado, que eles são os honestos, todo mundo é honesto. Só que a honestidade depende do controle que a população tem das organizações. E nós não temos controle sobre as organizações, nós não temos controle sobre os políticos. E a experiência da vida mostra o seguinte, quando uma pessoa tem o poder absoluto, ela vai fazer as coisas que o poder absoluto permite a ela. Então, para onde nós estamos caminhando na política? A política vai ser uberizada. Nós vamos começar a dar estrelinha para os políticos. Nós vamos trabalhar com os políticos no mesmo modelo que o motorista do Uber. Não terá um político permanente, é um político provisório. Esse político vai estar político enquanto ele tiver 4,7 estrelinha e ele vai estar presente e vai estar participando da política enquanto ele estiver sendo aceito por essa comunidade que o elegeu. Esse modelo, a princípio, a gente fala assim, poxa, mas isso aí isso vai virar bagunça, né? Tudo bem. Aí eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu tive nos últimos 3 anos formando... Quantos minutos temos aí? Qual consigo? Então, nos últimos 3 anos eu tive trabalhando na prefeitura. Formando pessoas para trabalhar nesse novo mundo 3.0. E eu vou dar um dado para vocês, que é um dado fundamental, para vocês entenderem o final, o desfecho, a porta, a rua sem saída, que é a gestão. Eu acho que a gestão está acabando, os gerentes estão morrendo, e nós estamos indo para a procuradoria, e eu vou provar isso dando um exemplo para vocês. O Rio de Janeiro hoje, que vocês todos frequentam o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem 9 mil ônibus. Quantos fiscais nós temos no Rio de Janeiro? Chutem, por favor. Quantos fiscais? 5? 40. Então nós temos 9 mil ônibus e 40 fiscais. Como é que 40 fiscais vão fiscalizar 9 mil ônibus? E por que nós temos 9 mil ônibus? Porque o Rio de Janeiro cresceu, em vez de crescer 11 vezes, cresceu 30 vezes. Então, nos últimos 100 anos. Então, por que a gente tem 9 mil ônibus? Porque a gente é uma população muito maior, né? Somos 6 milhões de habitantes. Então, a gente precisa de 9, 10 mil ônibus. Só que os 40 fiscais não dão mais conta. Qual é a solução? Mete aplicativo, mete estrelinha no motorista, mete aplicativo no ônibus, mete aplicativo em todas as pessoas, em todas as linhas, para que a gente possa saber que linha está funcionando e que linha não está funcionando. Aí vem uma coisa que é interessante. E os 40 fiscais não. Os 40 fiscais passam a controlar a plataforma. Se eles se incapacitarem e se eles forem fazer o curso do Nepomuceno lá no CRI, no Big Data, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando disso, e aí eu vou chamar a atenção para vocês de um outro aspecto importante, é o seguinte: para eu poder mandar o motorista embora, é do mesmo modelo do que o Uber, eu tenho que acabar com a carteira assinada, eu tenho que acabar com a relação patrão-empregado. Então nós vamos introduzir nessa administração 3.0 o fim da carteira assinada e o fim da relação trabalho. Você vai estar trabalhando desde que o consumidor queira que você continue trabalhando. Então nós vamos resgatar o poder do consumidor, nós vamos trabalhar com essa complexidade de uma forma completamente diferente. Então eu chamo a atenção para vocês. Se vocês estão falando de Big Data, se vocês querem ser profissionais de Big Data, o que vocês têm que entender é o seguinte: vocês serão profissional de Big Data num novo modelo de organização. Se vocês quiserem ser profissionais de Big Data nesse velho modelo de organização, vai aparecer um garoto com uma empresa da garagem e vai acabar com a organização que você está trabalhando e você vai ficar desempregado. Então é melhor você pensar que tem que trabalhar dentro desse novo modelo, e é esse novo modelo descentralizado, de participação e de tomada de decisão, preste atenção, de tomada de decisão, é que a gente vai avançar, seja nas organizações tradicionais, seja no ambiente político. Obrigado. Eu fico aqui, né? Pode ficar, eu gostaria de chamar Natália e Sérgio.
poder a gente abrir aqui o debate da plateia. A gente tem vários desafios e oportunidades aqui na política, na relação com empresas e com o jornalismo. Né? Eu até queria já começar, eu queria até começar, então, fazendo uma pergunta para você. Né? Você falou um pouco desse lado, você comparou com o cristianismo, da comunidade, né, da gente fazer tudo bem, mas isso bate um pouco, é meio paradoxal com o pensamento das empresas que tem um lucro sempre, né, em primeiro lugar. Com essa relação que você protege, né, tem fazendo essa priorização das empresas, você tem notado qual é a diferença do comportamento delas, assim, desse seu consumidor mais atento, mais exigente, com todos esses testes não tão positivos para algumas empresas que vocês fazem? Queria que você comentasse um pouco esse lado da parte das empresas, se elas estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Interessante sua pergunta. Realmente o que a gente tem percebido, e principalmente nesse momento de crise, os contatos que tem com as empresas, elas estão num momento realmente de muita dificuldade. Eu tive há um tempo atrás, semana retrasada, eu tive na Eletro, que é a Associação de Fabricantes de Eletrodomésticos, e eles deram uma ordem de grandeza para mim, que, por exemplo, fabricantes de TV, eles tinham reduzido quase 50% das vendas do ano anterior. 2015, o final de 2015, meio do final de 2015, já não foi um ano bom. Então eles falaram que esse ano eles já estão com redução de 50% do que eles tinham conseguido no ano de 2015. Isso obrigou a eles a reduzir quadros de funcionários, obviamente, e de fato o que tem pesado muito, e aí vem as nossas avaliações a respeito disso, né? Tem pesado muito porque o consumidor, num ambiente desse de crise, tem se tornado mais consciente. Então ele tem buscado mais informações, tem se empoderado mais para tomar suas decisões. E aí vai um pouco na linha do que o Luciano falou, e é um desafio para nós, para a Proteste, porque a Proteste, o tradicional dela foi sempre gerar informação completa. E na verdade essa não é a tendência do mundo. Então a gente está se adequando também a essa realidade, trazendo, por exemplo, práticas de teste com a gente. Então a gente está chamando o consumidor e falando, vamos fazer teste de tal coisa. A gente chama eles para testarem com a gente, e esses resultados são resultados publicados em conjunto, mostrando que foi um grande trabalho em conjunto, uma forma de descentralizar um pouco essa geração de informação. Mas, de fato, esse é um momento muito crucial. Acho que o consumidor está se empoderando da informação, ele não está buscando informação na Protect, ele vai no amigo dele, ele vai na rede social, ele vai no YouTube. E eu fiquei impressionado, a gente estava fazendo um levantamento, e a gente tinha um conceito a ser desenvolvido da Protect High Tech, uma nova linha completamente diferente do que a gente vinha trabalhando. Então a gente tomou contato com os YouTubers. Nossa, é um mundo à parte. Você tem grandes pessoas ali, grandes personalidades, que você não faz ideia que elas são tão conhecidas, que vêm até fã-clube. E essas pessoas estão criando a opinião hoje em dia. Entendeu? Então a gente tem que estar, nós também, a gente está atentos a essa nova realidade que o mundo está caminhando. A plateia quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Queria fazer duas perguntas. Queria dizer, se apresentar rapidamente. Celeste, eu trabalhei com dados desde antes de 2020, fui literatura, e agora eu estou trabalhando com resultados, política, tribunal também, às vezes. Conheço pesquisador um pouco científico no cinema, trabalhei no Rio, grupo de pesquisa de marketing de literatura, na graduação.
a primeira pergunta é sobre linguagem, né? Você falou das culturas, identifiquei muito, né, com a história, e sempre nessas culturas há o conflito, né? O conflito, por exemplo, antes de 2000, as pessoas só queriam ler livro. Eu trabalhei no pesquisa que a gente trabalhou muito no convencimento das pessoas que poderia sim ler coisas na internet, hoje que é tido como comum, teve que limitar muito, né? E gostaria de saber essa coisa da, por exemplo, ele falou sobre youtubers, né? A pergunta será o seguinte, apesar da internet ser muito texto, eu vejo muito a volta do vídeo, a volta justamente do gerenciamento e usar a internet como se fosse só TV e não ter essa coisa da resposta direta, do poder da pessoa utilizar só como receptor, tá? E para a Natália, eu conheci mais recentemente, trabalhando com alguns dados de violência no Rio, eu queria fazer outra pergunta. Seria sobre, justamente, você falou, o conflito. Você falou sobre data, opening, mas existe uma resistência a isso. Qual é a resistência? A resistência é a minha privacidade. O que você fala sobre? Tem o Big Data. Eu não quero ser parte do Big Data. Porque existe também o ocultamento. Tem gente que está dando oficinas hoje porque eu não quero que os meus dados sejam usados. E aí, como é que faz? Você é um jornalista, como trabalha com isso? E o que você vê disso? Existem empresas que usam, inclusive, invasão de privacidade, dizendo que é Big Data. Tá? Bom, aí vamos falar um pouco de ensino. Tem um livrinho que eu escrevi também sobre ensino 3.0, discutindo essa questão. A primeira discussão que eu acho que tem aí é o seguinte. Primeiro, tem uma coisa meio chocante que eu vou falar, mas a verdade é a seguinte, que eu cheguei a essa conclusão. Quando a gente aumenta a população e não consegue descentralizar o poder, a gente aumenta a concentração de poder e reduz a diversidade das pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje um período muito complicado, porque a capacidade de reflexão das pessoas está muito lá embaixo. Essa é a escola que a gente tem, é uma escola de memória, etc. E aí, quando as pessoas falam, a gente precisa mudar a escola será sempre igual ao modelo de organização que a gente tem. Então, a escola vai mudar porque as organizações estão mudando. Então, essa é a primeira coisa. Então, existe uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem? São os ícones participativos. Esses ícones participativos me permitem tomar decisões que eu não podia fazer antes. Eu posso comprar uma bateria de um cara no Piauí confiando nele. Eu posso alugar um apartamento de uma pessoa em Amsterdã confiando nela. Eu posso alugar um carro de fulano de tal confiando nele. Por quê? Porque eu tenho um histórico, um passado em que eu posso saber o que aquela pessoa fez, quais foram as avaliações que ela teve, etc. Isso não era possível antes. Até teve algum momento que se falou aqui em cristianismo, etc., em que se colocou essa coisa assim, o retorno da bondade. Não, na minha opinião, não é um retorno da bondade. Mudou a configuração que permite que um novo modelo de participação seja possível. Porque as pessoas já eram participativas presencialmente. Elas já ajudavam pessoas presencialmente, ou no seu prédio, ou na praia, ou em qualquer lugar. Só que elas não podiam fazer isso à distância, com desconhecido. Agora pode. Então é um outro modelo de participação. Que aí até tem um livro também, posso falar, Deus 3.0, que eu digo que a gente vai mudar o conceito de Deus, porque o nosso Deus é um Deus muito centralizado. E a gente tem que ir para um Deus, vai ter que uberizar o conceito de Deus. Então, essa é uma discussão. E aí o que você está me falando? Em relação às mídias, às linguagens que já existiam, quer dizer, então existe uma linguagem nova. As linguagens que já existiam, qual é a percepção que eu tenho? É um mix de tudo está sendo usado, mas existe um retorno muito forte da oralidade. As pessoas estão aprendendo hoje muito mais pela oralidade.
E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, o Marcos, por exemplo, teve uma ideia bacana. E aí ele quer passar isso para as outras pessoas. Há 20 anos atrás, ele tinha que sentar numa máquina, escrever, não sei do que, mandar para um jornal, publicar numa revista, não sei do que, bababá, bababá. E dali a 6 meses, ele estava lá, ele publicava, tornava público a ideia dele através da escrita impressa, só. Ou ele era convidado para o Faustão, coisa que não ia acontecer, então ele ficava ali dependendo da escrita impressa. Hoje, o Marco tem uma ideia dentro do táxi, ele grava um SoundCloud, um podcast, e coloca no ar aquele podcast. Quando ele já saiu do táxi, já tem 10 pessoas comentando o podcast dele. Então, nesse momento, eu não preciso da escrita impressa para transmitir ideias. Eu não estou dizendo, eu sou a favor da escrita impressa, não sou contra a escrita impressa, tanto que eu escrevo muito livro e a escrita tem um papel. Mas existem várias possibilidades de transmissão de ideias que a oralidade está vindo muito forte e que substitui a necessidade. Só para fechar, para ela falar, eu fui no Uber agora com um taxista e ele vinha dizendo para mim, poxa, eu estou agora estudando para concurso e tal, e toda hora que eu paro na lanchonete, eu estudo para concurso. Eu falei, cara, você vai passar. Porque agora eu vou dar uma dica que você vai passar. Em vez de você ficar estudando aqui, esperando na hora de sentar na lanchonete, você pega o headphone, baixa os vídeos, bota num programinha chamado TubeMate, que transforma em MP3. Enquanto você está dirigindo, você está escutando os vídeos das suas aulas. E você está aproveitando a tua hora e você vai conseguir ganhar um tempo que você não tem. Mesma coisa dentro do ônibus, mesma coisa andando de bicicleta, mesma coisa e tal. Obrigado, vai. Aqui, ó. Pega esse. Acho que sua pergunta foi muito boa agora. Acho que é um dos grandes desafios para a gente, né? Não só enquanto jornalistas, mas enquanto cidadãos, né? Falando na minha posição de cidadã aqui, entender aí os limites do Big Data, né? E como que a gente se posiciona. Então, todo esse universo não tem mudado só o caráter e os métodos de apuração jornalística, também tem mudado a ética jornalística. Então, a gente tem um caso nos Estados Unidos que foi divulgado uma planilha de dados de quem tinha porte de arma. E aí um jornalista pegou aquela planilha e fez um mapa apontando a localização exata das pessoas que tinham armas nos Estados Unidos. Isso levantou uma polêmica imensa, claro, porque feria o direito à privacidade daquelas pessoas, e ao mesmo tempo trazia um risco para a vida das próprias pessoas, né? Você sabia as casas em que havia armas e em que não havia, enfim. Então, existe também uma remodelação aí da ética jornalística. Agora, em relação à ideia de como é que a gente consegue se proteger nesse caso, né? Porque é isso, assim, a gente não tem mais como se livrar do digital, né? A gente já está totalmente imerso nesse universo, as transações que a gente faz, as conversas que a gente tem, tudo passa pelo digital. E quando passa pelo digital, existe um armazenamento de dados, né? Eu ouvi um professor meu, foi um professor do mestrado, falar numa palestra que estava falando de Wikileaks ainda, e que a tendência do digital é vazar. É complicado, né? Assim, quem é que detém os dados? E aí a gente está falando de, na verdade, abstraindo um pouco a questão da ética, que a gente precisa, é um debate importante, mas também de abrir caixas pretas. Né? O computador em si, essa discussão é enorme, né? O computador já é uma caixa preta e a gente tem os algoritmos hoje em dia que são caixas pretas e que controlam, de um certo modo, não controlam, mas influenciam grandemente a nossa vida, né? E a gente tem que cada vez entender mais como esses processos se dão, porque as caixas pretas são isso, né? São, na verdade, um mecanismo que você oblitera o próprio processo da coisa, né? E, enfim, eu acho que aí a gente precisa retomar a nossa capacidade de abrir esses processos, né? E não só de trabalhar com produto,
o resultado final, mas o processo em si é muito importante, né? Então, a gente vê lá as recomendações que o Netflix nos dá, o que a Amazon traz, né? As avaliações do Uber, mas tudo isso tem algo por trás ali, né? E aquele algo por trás é que a gente ainda não entende muito bem. Nem quem controla, nem quem atua com os dados que são produzidos ali. Então, tudo isso eu acho que é uma nova fronteira dos questionamentos dentro desse universo digital. Obrigado, querido. Bom, a Natália do Carlos. A Natália, essa questão do direito do jornalismo é importantíssima. É o contexto da informação, você não se foca apenas no momento atual, você pode ir para o passado, juntar mais informações, contextualizar, criar cenários para dar uma informação mais apurada para o leitor. No entanto, a gente vê o jornalismo, particularmente do Rio de Janeiro, todo baseado em fofoca. Então, onde é que entra essa dicotomia? Por que de um lado a gente tem esse processo muito legal de informar e de outro de mesmo em assuntos sérios a gente tratar como fofoca? E por caso, eu queria perguntar a ele o seguinte: eu concordo com a questão desse novo modelo de informação, mas eu acho que hoje a informação ela empodera mais a ponta. A gente fica mais empoderado com o Uber, fica mais empoderado com o Netflix, e é claro que quem está no centro se empodera muito mais. O Google é muito mais poderoso que qualquer outra organização que a gente já tem imaginado no mundo. O Uber é a mesma ponto. O poder que o Uber tem é enorme, porque o Uber sabe para onde eu vou, para onde eu gosto de ir, qual é o meu trajeto. Então, o poder do Uber é enorme. Agora, eu só faço isso com o Uber porque eu acredito que ali tem uma instituição séria, a princípio, que vai me dar o serviço que eu preciso. Mas falando de sociedade, falando de política, como é que eu acredito num congresso que eu não confio? Como é que a gente pode compartilhar essa informação que me empodera, mas não transforma, porque quem está no centro do poder, na verdade, não tem essa credibilidade? Bom, eu estou com o microfone aqui e vou responder. O jornalismo, principalmente, né, quando você está falando da imprensa carioca, você está falando especialmente dos veículos mais tradicionais de mídia, e que isso é uma indústria, né? E como toda indústria, ela está agora, principalmente, passando por uma crise e tentando sobreviver a qualquer custo, né? Não que pelo melhor caminho, no meu ver, não, mas eu vejo assim, o jornalismo ele tem buscado esse ímpeto de sobrevivência, dar o que é o mais fácil, entendeu? O que oferece mais clique mais rápido. E aí um exemplo muito claro foi a questão das 12 horas de trabalho e tal. E aí teve uma matéria que saiu na Folha, e a matéria era super bem explicada. Se você clicasse na matéria e você lesse ali, você entenderia o que estava por trás do tema. Só que o título era super sensacionalista, assim, né? O governo vai ampliar a jornada para 12 horas, né? Alguma coisa que a pessoa já liga e fala, meu Deus, a partir de amanhã eu vou ter que trabalhar 12 horas. Então, acho que isso é uma questão da busca por clique também, né? E, assim, obviamente, isso é uma notícia que viraliza com mais facilidade. Então, é complicado, assim, eu não saberia dizer para você o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas a questão é que quando você vai ver ali as notícias mais lidas dos portais, você vê a menina, a subcelebridade ali que, né, apareceu na praia, pelada, sei lá o quê, umas coisas que não tem nada a ver com essa ideia de contextualizar a informação e trazer uma nova perspectiva, né? Qualificar o debate, qualificar as opiniões. Então, enfim, para fazer um contraponto a isso, eu acho que, enfim, essa indústria do jornalismo tradicional está morrendo, e eu não sei nem se eu dou graças a Deus ou não. Eu estou em outra posição hoje, e eu acho que
Você tem cada vez mais os melhores profissionais, inclusive que vieram desse campo mais tradicional, migrando para um jornalismo independente ou buscando fazer novas formas de jornalismo, né, que ainda não chegam com a força que o Jornal Nacional chega à população, mas que tem também trazido aí informação qualificada do debate público, né? Não sei se você conhece o Nexo, que é um jornal digital super bacana, que faz um trabalho de dados muito bom. Enfim, e além dele, a Ponte e a Agência Pública, tem vários veículos que têm buscado trazer contrapontos a uma visão do jornalismo crítico, né? E só me apropriando um pouquinho da sua segunda pergunta, eu só discordo da sua colocação, que você falou assim, a ponta que está sendo empoderada, né? Eu não sei bem se a ponta está sendo empoderada exatamente porque quando a gente está trabalhando com o Uber, quando a gente está trabalhando com a Amazon, com os grandes players desse mercado, que tem concentrado cada vez mais no mercado, a gente tem obliterado os processos, né? E a gente não entende, a gente entende cada vez menos os processos que estão por trás deles. Então fica cada vez mais difícil também da gente se livrar desses grandes players, né? Eu tenho vários amigos e eu, inclusive, né, sou uma pessoa que tem várias críticas ao Facebook. E aí, vira e mexe, tem aquele movimento, vamos migrar para tal coisa e tal. E, assim, como é que a gente faz essa migração massiva, né? Se existe uma crítica, se a gente acha que o Facebook está usando os nossos dados de maneira incorreta, e, enfim, se a gente acha que o Google está se apropriando dos nossos dados sem a nossa permissão, como é que a gente faz essa migração atualmente, né? Como é que a gente se conecta e entende aí que a gente pode dar esse passo? Porque toda essa conexão também passa hoje por esses intermediários que são os grandes players, né? E, enfim, por mais que a gente tenha ali um poder na ponta, uma interdependência que eu acho que cada vez mais tem enfraquecido para o nosso lado, considerando que eles vão agregando o mercado, né, e fundindo com outras empresas, então vai ficando cada vez mais difícil também da gente ter opções de resposta. Vamos responder em 2 minutos. Bom, então olha só, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas querem analisar, você tem 2 formas de analisar, tirar uma fotografia ou fazer um filme. Então, eu concordo com você que há uma concentração dos novos players. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, essa concentração é uma tendência ou é uma etapa do processo? Essa é uma discussão. Na minha avaliação, é uma etapa do processo. O que acontece? Se você analisar todo o investimento de capital financeiro para você montar esses grandes players, todo ele é baseado no modelo atual do século XX, de grandes investidores colocando dinheiro nesse pessoal. Esse pessoal está concentrado e esse pessoal tem uma dinâmica, receber rápido, de privilegiar determinadas coisas. Eu tenho várias críticas ao YouTube, eu tenho várias críticas ao próprio Uber, eu tenho várias críticas ao Facebook, ao Wikipedia, tenho várias críticas. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é ver qual é a tendência que a gente vai ter. Então, o que está acontecendo? No Brasil, eu estou acompanhando o movimento das fintechs. Você já tem algumas fintechs no Brasil? Fintechs empresas de tecnologia na área financeira. Você já tem algumas fintechs que têm pessoas físicas emprestando dinheiro para empresas. Nos Estados Unidos, você tem uma empresa chamada Indiegogo, que é uma empresa do tipo, que é que nem no Brasil chamado Kikante, que é uma empresa que é basicamente para fazer crowdfunding. O cara tem uma ideia na garagem, estou com uma ideia aqui, não sei do que, as pessoas botam dinheiro para ele desenvolver. No momento que essas coisas começarem a muscular e crescer, cada vez mais você vai ter o cidadão investindo em projetos de tecnologias e que essa tendência de investimento desses projetos de tecnologia vão surgir em grandes plataformas também. Então, hoje o que você tem? É como se você tivesse assim, você tem uma plataforma de formigas no Facebook, mas o dono é um tamanduá. Está entendendo? Quer dizer, a lógica do Facebook, a lógica do YouTube é a lógica do século XX. Eu vou jogar pedra neles? Não, eu estou confortável nesse momento. Mas eu digo o seguinte, não estou caminhando. Esse modelo que a gente tem, que é uma coisa que a gente tem que observar bastante, principalmente o pessoal que está trabalhando com Big Data, essa relação do peer-to-peer. O peer-to-peer é um conceito que você descentraliza as máquinas. Você não, é uma plataforma que não tem lugar nenhum.
Então, se você me perguntar como grande tendência, eu diria que a grande tendência é que essas grandes plataformas, elas não vão ser, não vai ter um Uber central, vão ser vários Ubers trabalhando e as pessoas vão ter que meio que compartilhando aquela informação. Aí você vai dizer, depois você é um sonhador, você é otimista. Não, eu não acho que eu sou otimista. O que acontece? Este é um problema para lidar com a complexidade. A única, na minha opinião, a única alternativa que você tem para não caminhar nesse processo de descentralização é se você tiver um caos enorme no mundo e morrer em 3 bilhões de pessoas. Aí tudo bem. Aí você volta para os 4 bilhões de pessoas, você abaixa a complexidade e os problemas voltam a ser problemas de não sei quantos anos atrás. Quem ficou engarrafado, como eu fiquei em São Paulo, no metrô, em pé, percebe o que é a complexidade. Não? 2 minutos. Fazer o sorteio. Minha assistente para sorteio vai tirar aqui um. Ó, tá rolando R$10, cartão 10. É um só, É um só. Não, mas é um papel só, Marcos Freire dos Santos. Papel grande. Olha, eu vou ver em casa, deve ter gente com uns 40 papéis aqui, hein? Valeu, cara. Salve de palma aqui pro nosso. Espero que você goste. Queria agradecer a presença de vocês. E acho que agora vai passar para outra mesa, acho que pelo tempo não dá mais para perguntas que a gente já avançou, acho que é um debate enriquecedor, um pouco mais desses temas envolvendo empresa, jornalismo, consumo e política. Valeu. Salve de palmas. Obrigada, Camila. Vocês gostaram? Que bacana. Bom, agora é a última sessão da manhã, a gente continua pela tarde depois, né, com a mesa de transparência, a lei de acesso à informação, então aparece também o Sérgio Décimo. Mas agora, não sei nem se eu chamo, porque ele está ocupado ali, né? Não. Agora é com a nossa do professor Marcos Cavalcante, é o coordenador do CRI, organizador também, um dos organizadores desse evento. Ele vai falar sobre o valor dos dados digitais. Vou ficar mais um pouquinho. O valor, tudo que a gente acha que pode criar alguma coisa, transformar uma coisa em outra, a gente quer colocar um valor, né? Quanto vale isso? Eu tenho dados, quanto vale isso? Posso vender? Estou rico, ganhei muito dinheiro, o que eu faço com esses dados? Então, o Marcos Cavalcante vai apresentar para a gente a visão dele sobre o valor dos dados digitais. Na verdade, eu quase consegui. O debate é super interessante. Adorei. Meu nome é Marcelo Schenck, eu sou do Instituto Nacional do Câncer. Sou gerente de desenvolvimento de sistema. Eu vejo eu vou tentar falar sobre o que eu acho que é o mais importante e a gente vai continuar a conversa.